Tava com fome agora, não sei se vai dar pra fazer esse vídeo. Eu tava pensando uma coisa hoje de manhã e acabei desconsiderando a possibilidade de fazer um videozinho, mas eu gosto de falar de vídeo porque explana as ideias melhor. E às vezes vai formando as ideias, né? Eu nesse dia passei por uma situação e tava vendo, apareceu pra mim no YouTube aqueles vídeos de questão budista, dessa questão mais voltada para esse lado espiritual, nesse âmbito, né? E o que me chamou a atenção foi que o tema era cale o ego e deixe a alma trabalhar, a alma curar, a alma resolver, coisa desse tipo. E os primeiros 15 minutos, cara, já é um ensinamento monstro de autoconhecimento, de autoconsciência. Inclusive, nesses dias até disse que eu experimentei, eu tive a sensação de uma coisa que eu nunca tive na minha vida. Eu nunca senti a sensação, o sabor de perdoar. Nunca, nunca, nunca. E não é uma escolha não, tipo assim, eu não vou perdoar não, porque você pode perdoar por dentro e dizer que não perdoou por fora, mas então eu tinha tido a sensação. Eu não tinha perdoado mesmo, eu acho que eu nunca teve uma pessoa que eu perdoasse, que fez alguma coisa comigo séria, né? Qualquer besteira, uma coisa séria, tipo, me sacaneou e eu perdi emprego, pá. E resultado, aí passei por isso e estava nesse processo ainda, né? E o que eu vi é que tudo isso, muito disso é do ego, brother. Por mais que a gente não seja egoísta ou egocêntrico, mas todo mundo, todos nós temos um ego. Eu já vi muita coisa sobre o ego, bom e ruim, dizendo que o ego ele é necessário, o ego é que te faz não morrer, o ego é que te faz comer, o ego é que faz você fazer algumas coisas necessárias, essenciais para a sua vida. Mas o ego ele é uma coisa muito sutil. É como eu comparo a bebida com o cigarro. A bebida ela acaba sendo mal social, você não pode dirigir, você faz confusão, e o cigarro não, tu vai ali pro cantinho, fuma, não incomoda ninguém, e o ego é mais ou menos um cigarro, ele fica ali dentro, na tua... ali dentro de você, você caladinho, você no seu cantinho, e você até é um falso modesto, você é uma pessoa que até favores você faz para massagear seu ego. É o que o egocêntrico faz, ele é bom para que receba elogios, né? Mas enfim, isso aí também eu não tenho certeza que eu não sou da área de psicologia. Mas o que eu vi é que eu estava com um pensamento muito mais elaborado lá dentro, e às vezes você faz uma coisa, você até tem razão, digamos. Vou dar um exemplo da questão do esporte. Pronto, no esporte que é muito mais fácil. Eu fui atleta por um tempo, ganhei alguns anos seguidos a minha prova em Pernambuco, né? Eu sempre dei exemplo de, pô, eu não quero ter méritos, mas eu não quero ter demérito dentro daquilo que é um mérito meu. Então é como se o cara chegasse lá e numa conversa que dissesse, fulaninho, por exemplo, Daniel, que é um amigo meu dos 100 metros, Daniel, que é treinando, o grande treinador do Pernambuco e do Brasil, porque tem altos atletas a nível nacional. A Daniel foi o grande campeão do 110 com barreira de 97 a 90. Pô, Daniel nem fazia barreira, velho. E disse, não, pô, fui eu, né? Aí eu cheguei um momento, não ia dizer que era, deixava pra lá. Mas você ficava chateado. E você queria que alguém pelo menos dissesse, não, era Edson. Isso é o ego. Por quê? Porque o fato de alguém dizer que foi Daniel, ou que foi Abraão, ou que foi qualquer pessoa, ou que foi qualquer outra pessoa que ganhou essa prova por alguns anos no seu lugar, não vai tirar de você a medalha, não vai tirar de você o mérito. Foi só um comentário. O que vai acontecer é que as pessoas vão pensar que não foi você. Mas veja o ego aí. Isso me incomoda um pouco ainda. Vão pensar que não fui eu. Mas fui eu. E estão dando mérito para outra pessoa. Eu não quero mérito de ser campeão, mas eu não quero demérito de ver alguém ganhando uma coisa que fui eu que ganhei. Mas isso ainda é um ego, tipo, mais escondidinho, disfarçado de razão. Mas aí é justo. E a gente vai mais adentro um pouquinho. Mesmo que as pessoas pensem, ninguém vai tirar as medalhas que eu tenho. Digamos que alguém tire as medalhas que eu tenho. Ninguém vai tirar o título e o registro lá na confederação de que eu fui campeão de tal ano até tal ano. Tal ano. Campeonato Pernambucano de 97. Campeonato de 98, 99. Tá entendendo? Mas mesmo que alguém consiga chegar lá, um hacker, que vá se passar para isso, e tire e bote o nome de outra pessoa no título lá, dentro do site da confederação, ele não vai tirar a emoção, a sensação e o que eu vivi ali. Que mesmo que eu esqueça, mesmo que eu perca a memória, eu vivi aquilo e aquilo não se tira. E o problema é que a gente tem essa questão de estar sempre
Cara, eu não sei, assim, de estar massageando o nosso ego, de estar. Então ele é muito disso. E o ego ele começa a criar, inventar necessidades reais. Então você se sente ferido numa questão que você tem razão. Você foi sacaneado. Você está ferido com isso. E você vê que o outro lado não pagou pelo que fez. Aí você fica ferido, 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 porque você quer sede de justiça. Mas até que ponto é justiça e até que ponto é teu ego? Eu ouvi ele dizendo assim, o ego ele transforma, exemplo, apego, ele diz que é amor, um exemplo. Vaidade de reconhecimento, ele transforma em justiça. Ele bota capas, ele bota nomes, ele mascara. Mas justamente é isso que o cérebro da gente tem, de tentar esconder da gente mesmo os nossos erros, as nossas carências, as nossas falhas, entendeu? Então, assim, e você acaba se enganando, porque no fundo, você quer que aquilo aconteça porque é o seu ego. E eu vi uma coisa nesse vídeo interessante que ele faz. Quando você for tomar alguma atitude, pergunte. Não é o que você deve fazer, é quem quer fazer isso. É você ou o seu ego? A sua alma ou o seu ego? A alma ela sabe o que quer de uma certa forma. Mas o ego não, o ego é cabeça, o ego quer reconhecimento, o ego quer qualquer coisa. E a alma não, a alma faz, vamos deixar acontecer o que tem que acontecer. É o que é necessário. Não mexer mais nisso ou mexer naquilo. Então é essa coisa, sabe? O ego faz com que você não mexa naquilo que tem que mexer, porque pode te expor teus erros, tua fraqueza, onde tu tem culpa. E faz com que você abafe e você mexa algumas coisas que não deve mexer. E no fundo, já está bem resolvido entre as pessoas. As pessoas às vezes nem precisam. Tipo assim, é indiferente se um cara que eu topei ontem mesmo estava dirigindo e eu vi um sinal piscando lá. Eu fiquei desatento porque eu achei que era aquele sinal que pisca, que você dá, tem a opção você dá a preferencial, você. Eu julguei aquilo, eu não estava atento. E quando eu vi o sinal fechou, o homem vinha, eu já estava pra fora, o homem veio, buzinou, reclamou, gesticulou. Aí eu tive raiva porque me agrediu, eu fico puto. Aí eu, calma, calma. Aí eu comecei a usar essa calma como ironia com ele. Calma, calma. Ele olhou de calma, calma. Eu poderia ter simplesmente, desculpa, ter dado uma resinha, pronto, sabe? Mas a raiva da agressão dele, aí eu vou justificar o ego. É porque as pessoas são muito agressivas com coisas pequenas. Veja só, eu estou dando aqui agora o exemplo total da coisa. Foi muito bom esse exemplo. Se eu tivesse feito ele bibi, eu voltava e beleza. Mas como ele foi agressivo, ele cresceu. E eu tenho uma ideia, desculpe os portugueses, eu estou em Portugal, que há uma cultura portuguesa de reclamar desnecessariamente. Reclama-se por tudo, é uma prática reclamar. E eu odeio gente que reclama do nada, por coisa que são bestas, por coisa que nem precisava reclamar. E são agressivos, e eu odeio isso. Tipo assim, porra, não esquenta com besteira, não vale a pena a guerra. Né? E eles não brigam, o português não é de brigar. Se fosse o brasileiro, já tinha brigado, até dado tiro. Eles não são de brigar, mas fica aquele... Porra, zoada de... Já que tu não vai brigar, pra que tá discutindo, porra? Só pra ter razão. Aí mexe, aí magoa teu ego. Porque tem uma pessoa com ego ferido lá e que quer crescer em cima do teu erro. Aqui acontece muito isso. Então, aí, para você conseguir sair desse ciclo, ou círculo, não sei como é o termo é ciclo vicioso ou círculo vicioso, mas desse ciclo de ofensa, de defesa, o certo seria eu parar e voltar. E deixar ele jogar a raiva dele. Que é difícil pra mim ainda, eu tô treinando isso, sabe? A questão da raiva. De foi agredido, cara, me quebra. Eu odeio ser agredido. Por coisas pequenas eu odeio ser agredido. Eu acho que passou do ponto. Não precisa. A agressão pra mim é o último. Até postei nesses dias. Pô, eu não preciso ter sangue nos olhos e faca nos dentes. Basta ter sangue, ter olho, ter faca e ter dente. Pronto. E eu saber que a paz é o melhor caminho. E que a guerra é a última instância. Mas as pessoas usam a guerra como primeira instância. Né? É como o Caetano disse. Eu vi muitos homens brigando, eu ouvi seus gritos. Então, você vê a guerra, você vê o que é uma guerra. A gente não sabe o que é uma guerra em Gaza. A gente não sabe, brother. A gente sabe o que estão dizendo pra gente. A gente não sabe o que chega assim, puxar um sapato e ter ali, dentro do sapato, um pé estraçalhado. A perna foi estraçalhada por causa de uma bomba. Pô, a gente não sabe o que é isso. Aí a gente vai lá e defende guerra, Israel, porque é a terra de Deus. Pô, mas Israel, que é a terra de Deus, está estraçalhando crianças para ter direito a uma terra muito maior, porque disseram. Porra, assim, tipo, a gente não sabe o que é guerra. A gente não sabe o que é guerra. As pessoas que defendem a guerra são as pessoas que, se um cara vai roubar ele, ele quer matar. Tipo assim, qualquer pingo de violência. Um cara que quer roubar o celular teu, que é uma merda. O cara quer roubar o teu celular.
tu acha que assim, tu faz uma confusão, tu acha que então você não sabe que está vivendo uma violência verdadeira. Se para você roubar um celular é uma agressão imensa, imagina quando você sai de casa e quando volta não tem ninguém da tua família. Ou um pai que deixa uma criança na escola não pode buscar. Que tem um ente no hospital e não pode mais buscar porque soltaram uma bomba no hospital, uma bomba na escola. Isso aqui é uma agressão. E o cara não pode fazer nada, porque quem soltou a bomba tá covardemente na puta que los pariu. O cara que soltou a bomba tá longe, tá protegido. Isso é covardia. Isso é covardia. Covardia pra mim é quando você não dá a chance da pessoa se defender do seu ataque, de qualquer forma de ataque. Isso sim é covardia. Mas o cara fugir do embate, não vou brigar, tá entendendo? Não vou brigar. Tu é um covarde, eu não sou covarde, eu não quero brigar. Agora, se eu for brigar com você, eu vou dar condições justas de brigar com você. Sabe? Então é essa questão toda que no fundo, que eu tenho visto nesse dia, é o ego que faz isso com a gente, sabe? Então, enfim, falando da questão de ego, de briga, de confusão, então, a gente começa a perceber isso, sabe, galera, do ego da gente. Foi uma surpresa pra mim. Eu queria falar muito mais coisas, mas assim, eu tava pensando, a cabeça se organizou, mas quando cheguei aqui para fazer o vídeo, tirei a cadeira, já perdi a ideia. Mas é só tomar cuidado com o ego. E uma pergunta boa que eu vi o cara falar é: pense, quem está querendo fazer isso, né? O que é que eu vou fazer? É quem quer fazer? Sou eu ou é o meu ego? Sabe? Se é o ego, deixa ele quietinho, deixa ele quietinho. Deixa o ego funcionar só quando for estúpido, extremamente vital. Aí ele vai funcionar porque ele está lá dentro, ele não vai. É o id e o ego, o superego. Ele não vai te abandonar. Você é que tem que deixar ele deitar. Eu vi agora a Monja Coen falando de novo de ego, e ela diz: o ego é bom, mas ele tem que ser educado a saber aparecer na hora certa. A se levantar na hora certa, sentar na hora certa. Ficou longo demais o vídeo, meu Deus do céu.